Olá, olá, meu povo. Como é que vocês estão aí? Sejam bem-vindos a esse humilde canal, né? E aí, hoje vamos falar de um tema, não vou falar que é pesado, né? E o pesado dessa vez não é nem polêmico, tá? É pesado assim vamos dizer assim, não sei se vocês já passaram por essa experiência, que é a experiência da perda. E a perda que eu falo é no sentido literal da palavra. Se você perdeu algo, significa que, né, vamos dizer assim, na palavra mesmo, é que você não tem recuperação. Entendeu? Tem gente que fala, eu perdi tal coisa, mas é algo que você pode ou recuperar ou, né, substituir. E a perda que eu tô falando é a perda mesmo. É só uma vez e aí acabou. O exemplo prático que eu dou para vocês aí da minha vida, né, que foi a perda do meu pai. O falecimento do meu pai foi algo que, cara, mudou a forma que eu enxergava as coisas, acendeu diversos alertas aí na minha mente. Então, assim, dinheiro de seguro de vida que acabou entrando na minha conta. Cara, eu não usei quase nada porque eu morria de medo de precisar, tipo assim, meu pai morrer, depois de um tempo minha mãe morrer em sequência, eu tinha medo dessas coisas. Então, vamos dizer assim, meu estilo de vida depois que meu pai morreu tá sendo um estilo de vida bem retraído em questão financeira. Então, não sei se outras pessoas aí que estão escutando esse tema aí já chegaram a passar por isso, né. Outra coisa também, geralmente em filme, eu vejo mais anime, né, mas filme, anime, quando tem cena de morte, antes de, né, cena de morte assim, mais cena, vamos dizer assim, algo mais tocante, não é tipo, vamos supor, tô no anime aqui de ação que geralmente morre personagem, e aí morre um, esse, nossa, tô tocado. Não, é aquela cena de morte que ela é trabalhada, né. Então, te apresenta um personagem cria um vínculo com o protagonista e, né, também paralelo, um vínculo com quem tá assistindo, e aí a pessoa morre, entendeu. Aí, eu lembro que quando meu pai faleceu, teve um episódio de um anime, que o episódio todinho foi de um personagem fazendo uma prova, e nessa prova ele meio que reencontra os pais dele, que ele foi transportado para um mundo paralelo, né? E aí ele não conseguia mais voltar para o mundo de onde ele pertence, né? Então, né, nessa prova, ele, por mais que seja uma ilusão, ele retornou para esse mundo e encontrou os pais dele lá. Com isso, né, ele tinha alguns problemas com a mãe e com o pai dele. E aí, no decorrer desse episódio, ele meio que vai se acertando, né? Vamos dizer assim, ele mostra um grau de amadurecimento diferente do que ele tinha no início, né, do anime. E nesse episódio, né, ele era mais apegado ao pai, e com isso, né, ele passa praticamente o episódio todo conversando com o pai dele, né? Explicando, olha, eu tinha um problema com você por causa disso e disso e disso, né? Então, assim, pra mim eu me sentia pressionado por ser seu filho e tananã, né? Então tem toda esse diálogo, né? E, cara, eu já tinha visto esse episódio, tá? Esse episódio não era lançamento, não, né? Já tinha acontecido, é que eu voltei o anime pra continuar, pra ver de novo, né? Pra entender onde é que o anime tava, que quando lançasse a nova temporada, meio que eu já tinha relembrado tudo o que aconteceu, né? E, cara, ver esse episódio depois da morte do meu pai, cara, é tipo como se você conseguisse realmente entender a cena, saca? Vai ficar meio esquisito explicar isso, porque a pessoa que vê a cena, ela entende que é um momento, né, íntimo e tal, mais emocionante, mais emotivo, né, do protagonista com o pai. Só que quando você perde alguém, você sente essa questão do arrependimento de não ter falado certas coisas, de não ter explicado certas coisas, de não ter feito certas coisas. Isso é até normal, né?
Tem gente até que com esse sentimento acaba assumindo uma culpa também, né? Coisa que eu não fiz, porque tem certas coisas que você não falou, mas você não sabe, né? O dia seguinte. Então, né? Mas vendo o anime novamente, cara, ali eu entendi, assim, ali eu consegui sentir, né? O famoso, eu senti a cena, né? Eu consegui realmente captar a emoção que a cena quis passar, né? E com isso, é, que eu trouxe o tema da perda, porque por mais que a gente fale assim, perdi, né? Não dê tanto valor para isso, né? Geralmente tem até a frase do você só dá valor a alguém quando perde, né? É, cara, isso é muito real, tá? Isso é muito real. Você pensar assim que às vezes o seu amigo que tá aí do lado, vocês estão conversando, fazendo planos juntos, né? Tipo, não, pô, bora viajar no final do ano, bora viajar no carnaval. E essa pessoa desaparece, assim, desaparece tipo de, morreu e não vai mais voltar. Essa sensação, porque você não consegue fazer mais nada, é uma sensação, assim, ruim, ruim, muito ruim, pra falar a verdade. Então, quando você passa por isso, você passa a ter um prisma, né, de amadurecimento muito grande, né? Então, você vai começar a ver, você vai começar a se sentir incomodado em filho que briga com o pai, né? Em filho que fala pro pai que não gosta dele. Porra, pensei que espirrar. Depois eu dou um corte aqui. Então, você quando vê esse tipo de cena, você começa a ficar bem mais incomodado, né, pelo fato da pessoa não ter esse entendimento do sentimento que você já passou. E por mais que você explique, fale, mostre, tem coisa que a pessoa só vai aprender passando pela experiência mesmo. Tem gente que aprende por observação, mas tem coisa na vida que é realmente só na prática, entendeu? Por mais que fale com uma pessoa que se relacionar com uma menina pô, é bom, é de tal modo. Cara, a pessoa só vai saber se ela se relacionar, né? E aí é na arte do namorar pelado, né? Não é nem no relacionamento em si, né? De maneira social que a gente tá falando. O social a pessoa ainda consegue até pegar por observação, mas o ato, o ato é só a pessoa fazendo. Não tem explicação, não tem detalhamento, não tem modo verbal de explicar isso que a pessoa vá conseguir compreender que não seja pelo ato, né? Então, para mim, né, a partir do momento que rolou essa questão da perda, assim, eu tento dar um... Não que eu não vou falar que eu tô o cara mais emotivo do mundo, mas de vez em quando, você consegue, assim, você sente tipo cara, é como se você desse um baque, assim, você dá uma parada, assim, você fala, cara, saudade, cara, podia ter falado isso, isso, isso. Isso aí vai acontecer bastante, né, quando acontece com uma pessoa que você gosta, né. Então, meus jovens, não sei se vocês já passaram por isso, se vocês, né, compartilham do mesmo prisma que eu. Então era a minha ideia de tema era comentar sobre isso. Era comentar sobre isso pra gente, né, é um tema que eu estava a fim de falar também, então acabou que eu trouxe aí para o canal. Beleza? Então tenho aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para quem estiver escutando isso aí em formato de podcast, ou até mesmo parado olhando para uma tela aí e vendo a imagem que eu vou colocar. Então é isso aí, meu povo. Mais uma vez aí, obrigado aí
para quem escutou. Se quiserem ouvir mais algum tema, né, aleatório aí que eu possa trazer, considera aí a inscrição no canal, caso queira, né? Eu acho que, né, nessa época que eu postei esse vídeo aí, devo ter atualizado alguns outros vídeos também, né? Caso você compartilhe do meu modelo de pensar e queira, né, ache algum tema aí que você acha interessante de escutar, fique à vontade, tá? O canal aí tá aberto. Peço só que tenha educação nos comentários, caso discorde de alguma coisa, né? Seja nesse vídeo ou em outros, né? Não precisa xingar o coleguinha não, tá? Então é isso, meu povo. Até mais.